Então, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre os regimes totalitários, tá? E a Segunda Guerra Mundial. Como de imagem vocês já estão vendo, né? Nós vamos tratar, né, dos assuntos, né, da primeira metade do século XX, né? Vamos ver a questão de quem, quem assistiu os vídeos que eu pedi hoje, né? Eu acho que foi desde ontem que eu pedi que assistisse os vídeos, né? Vai se familiarizar muito com os assuntos que nós iremos falar aqui. Então, nós estamos vendo aí imagens, né, do que foi a Segunda Guerra Mundial. Para a gente falar de Segunda Guerra Mundial, nós temos que falar um período que começa antes da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1919, tá, com o Tratado de Versalhes, a 1939. Tá certo? Com 38 para 39, quando nós vamos ver aí, quando Hitler invade a Polônia e se inicia, então, a Segunda Guerra Mundial. O que é que nós vamos ver entre 1919 até o início da Segunda Guerra Mundial? Nós vamos ver um grande número de transformações. Primeira coisa que a gente vai comentar e nós vamos ver aí é o Tratado de Versalhes, né, que foi assinado em 1919 com a rendição dos alemães, né? Os alemães tiveram que devolver territórios, perderam territórios, pagaram fortíssimas indenizações, foram humilhados, né? E depois de 2019, nós vamos ver aí, no ano de 1922, né, lá na Itália, o surgimento, né, do fascismo, né, da ideologia fascista. Mas quando falamos em fascismo, quando falamos em nazismo, nós falamos dos chamados regimes totalitários. Mas o que é que vai fomentar na realidade mesmo? O que é que vai fomentar, o que é que vai dar condições para esses regimes totalitários, né, eles assumirem seu poder? Foram as coisas, foram os antecedentes, né? Entre esses antecedentes está aí, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, chamada a Quinta-feira Negra, né? Quando a Bolsa de Nova York ela entrou em falência, ela quebrou. O que é a Bolsa de Valores? Para quem não entende, a Bolsa de Valores é onde fica o dinheiro, onde organiza-se toda a venda e a compra de mercadorias. O que gerou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? O que gerou foi a chamada fase da crise da superprodução que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos teve durante a Primeira Guerra Mundial um crescimento muito grande em termos do seu processo produtivo. Então eles fabricaram muito, né? E em torno desses crescimentos, né, em termos de sua produção, voltada não só para o belicismo, mas também para produtos, né, que eram comprados pelos europeus e afins, né, de alimentação, de roupa, etc e tal, né? Passou então a haver uma grande especulação, né, dessas bolsas de valores, né, lá em Nova York. O que é essa especulação? Começou a se ter valores exorbitantes, né, muito altos, né, que gerou um problema muito sério. Quanto mais se especulava os valores das ações, né, mais se esperava um retorno dessa especulação. Só que esse retorno não gerou, não veio. Esse retorno acabou na água. Sabe por quê? Porque os países saídos da Primeira Guerra Mundial estavam falidos. Não tinham como pagar o que haviam comprado. Não tinham como continuar comprando. E a crise desta superprodução ocorrida nos Estados Unidos fez com que houvesse uma baixa dos preços dos produtos agrícolas e industriais, quebrando quem? Os industriais, quebrando quem? Os lucros das empresas que estavam pensando que iriam continuar ganhando dinheiro. Quando as empresas quebram, vai vir o banco também vai quebrar. O banco que emprestou dinheiro a rodo a esses empresários, a essas famílias, a estas pessoas que não tinham agora como pagar. O banco entra em falência, juntamente com as empresas. Ora, uma nação ela é organizada com bancos e empresas. Se os dois entram em falência, vai ter uma ruína nas classes médias e vão passar fome.
Quando as empresas entram em falência, elas vão gerar concordatas, elas vão entrar em falência geral, onde vai ter um grande número de desemprego. E desemprego do lado, as pessoas não tendo como pagar suas contas, nem sequer comprar sua alimentação, vai ter fome, vai ter miséria. Então, olha o que a CAC da Bolsa de Valores de Nova York fez. Entrou em colapso a economia dos Estados Unidos, que, por sua vez, o mundo que estava girando nas esferas do dólar norte-americano, também aquelas nações que tinham parceiros como os Estados Unidos, que vendiam para ele e ele agora não podia comprar de ninguém, vai quebrar também. Quem é o país que vendia muito café para os Estados Unidos? Era o Brasil. Em 1929 começa a crise nos Estados Unidos e ela se permeia em outros territórios, chegando ao Brasil na crise de 30, a crise do café, na época do governo Getúlio Vargas. Então, a população norte-americana estava desempregada, houve o poder de diminuição da compra dos habitantes, a maioria das pessoas desempregadas estavam passando fome, estavam entrando, inclusive neste período, até contrabandeando para ver se tinha dinheiro. Houve então, gente, a diminuição da procura por empregos, porque as empresas estavam falidas, estavam em falência. E eu te disse, este problema não foi só nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos e se expandiu para as outras nações que tinham como os Estados Unidos, né, parceria comercial. Quem é que sai arrasada com esta também quebra na Bolsa de Valores de Nova York? Os países que já tinham perdido a Primeira Guerra Mundial, entre eles a Itália e a Alemanha, entre eles também Portugal e Espanha. Todos os países culparam os norte-americanos, esse sistema capitalista, esse sistema, né, dominador, por conta de sua falência econômica. E não era somente isto, não foi somente o craque da Bolsa de Valores de Nova York, mas um conjunto de sentimentos nacionalistas vão se reacender em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Um movimento nacionalista vai começar a existir, jovens vão se levantar, as pessoas vão começar a questionar tudo isso, né? E movimentos vão passar a existir, né, para uma nova visão e, infelizmente, uma visão muito terrorizante, né, que nós iremos ver isto. E quem é que vai iniciar essa visão? São chamados regimes totalitários. Quem eram esses regimes totalitários? Foi principalmente eles, o nazismo e o fascismo. Nós vamos estudá-los hoje, nós vamos vê-los hoje. Além disto, nós vamos ver países que se aliaram a essas ideias fascistas, que foi como, por exemplo, Portugal e como, por exemplo, a Espanha. Não foi só Benito Mussolini e nem Hitler que inicia esses regimes totalitários, mas estes regimes se expandirão para Portugal e para a Espanha. Como vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, o símbolo da suástica nazista. Depois da suástica nazista, do lado direito da suástica, né, nós temos aí o fácio, né, que o fácio é este conjunto de balzinhos, né, que tem que tem aí que tem aí, agora esqueci, tem aí uma arma aí em cima, né, que esse fascio lembra muito o Império Romano. E o fascismo vem de Itália, vem de Benito Mussolini, né? E aqui do lado, né, do lado direito, nós temos aí a representação do poder espanhol e do poder português, tá? Nós vamos ver com o Salazar e com o Franco.
Definição de regime totalitário. Né? A principal definição de regime totalitário se dá a partir da ideia de totalitarismo, o poder total, né? Um movimento totalmente liderado ao unipartidarismo. Né? E onde é que ocorreu este processo de 1918 a 39? Principalmente na Itália. Na Itália, nós temos aí, né, Benito Mussolini. E em Portugal, nós temos aí o Salazar, né, que vai estar aí o salazanismo. Né? E na Espanha, nós temos aí o Francisco Franco, né, o franquismo na Espanha, né, que vai ser, obviamente, braço direito das ideias de Hitler. E nós temos, né, a própria Alemanha, com Adolf Hitler. Quais são as características dos regimes totalitaristas? Como já te falei, o nacionalismo exacerbado, né, o extremo nacionalismo, com visão xenófoba. Quem não sabe o que é xenofobismo, é a aversão a pessoas, a estrangeirismos, né? E uma das coisas que o nacionalismo extremado, por exemplo, na Alemanha, trará é a visão antissemitista, antijudaica, ou seja, contra os judeus. Né? Uma das coisas dos totalitaristas era a questão do forte, né, militarismo, se armar, educar as crianças a defender a sua pátria com ódio de qualquer outra nação. Era um militarismo. Eles também eram anticomunistas, eles eram contra, né, o comunismo, né, vindo da Rússia. Então, eles tinham como principal foco de deter o avanço do comunismo. Sabe quem é que vai gostar disto? E por isso que ninguém tomou as rédeas para que um desastre como foi o Holocausto nunca tivesse ocorrido. Quem nunca se importou? Gente, a Europa ocidental não estava se importando, porque como o mundo vivia agora as esferas do poder norte-americano, quando os Estados Unidos entenderam que a Alemanha e que a Itália estavam contra o seu inimigo, que era a União Soviética, no caso a Rússia, os Estados Unidos e vários países ligados a eles ficaram de braços cruzados. Porque eles pensaram o seguinte: opa, não vou gastar um tostão, vou deixar eles brigarem com eles e eu ficarei só observando. Só que um tiro aí saiu pela culatra, porque além destes regimes totalitários lutarem contra o poder do comunismo, contra a União Soviética, esses regimes totalitários também teriam, depois de então, dominar o restante. Ou seja, dominar os outros que não eram comunistas. E o tiro saiu pela culatra justamente por isso, porque o resto do mundo cruzou os braços e deixou isso acontecer. Triste, mas essa foi a realidade. Antiliberalismo, né? O totalitarismo ele também é antiliberal, não existia, né, a liberdade, né? Essa a ideia da economia livre, não, porque até a economia ela era tratada de uma forma dirigida por esses regimes totalitarismo. Partidos, não existia partidos. A ideia do totalitarismo é a existência apenas de um único partido, por isso que era unipartidarista. E dentro da visão totalitarista desses regimes totalitários tinha a figura de um líder, o culto ao líder. E temos os 4 principais líderes da nossa história, né? Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Aí são imagens da propaganda, sim, propaganda. Porque como é que eu atinjo o público? É com a propaganda, é com os meios de comunicação, são com as figuras, são com os cartazes. Então, muita propaganda foi feita, foram os principais meios que eles utilizaram. Eles criaram uma educação que era voltada para as ideias que eles sustentavam. Eles tinham uma política corporativista, somente os fascistas, né, onde se organizava toda uma política voltada para as mesmas ideias, ligadas ao fascismo. A ideia também se dava pelo racismo, a pureza da raça ariana, né, o arianismo. E estes que entram com essa ideia, principalmente racistas, contra os negros, contra os homossexuais e principalmente contra os judeus, são os nazistas, o antissemitismo pregado por Hitler.
O expansionismo territorial, a vivência da ideia de um geógrafo chamado Friedrich Hatzel, as ideias hatzelianas, com determinismo espacial, né? Com as ideias do totalitarismo espacial, ou seja, espaço vital. E essa ideia de um geógrafo vai acabar, que era alemão, vai acabar também levando para Hitler a ideia do expansionismo, ou seja, dominar os países. Foi o que Hitler fez, foi o que a Itália fez. A Itália também vai invadir. Está aí um exemplo aí do teu lado esquerdo, logo acima, a Mussolini aí levantando a mão no país, no continente chamado africano, com o nome aí Etiópia. Sim, quem vai dominar a Etiópia, quem vai invadir e matar lá é a Mussolini. Tá? Então, repetindo, qual foram as principais causas que foram elas geradoras da consistência, do fortalecimento dessas ideias totalitárias? Foi a crise, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, os países saíram arrasados, a Alemanha saiu humilhada, destruiu dos seus exércitos, perdeu seus territórios. Foi a questão da crise de 1929, foi o crescimento dos chamados partidos socialistas, com medo, obviamente, da burguesia, porque a burguesia era voltada, sabe a quem? Sabe a quem a burguesia? Aos judeus. Por isso que os alemães, eles tinham a perseguição principal a quem? Aos burgueses. Quem eram os burgueses? Os judeus, que tinham as melhores casas, os melhores empregos, eram empresários, tinham os melhores comércios. Então, os alemães passavam a culpar todo o empobrecimento dos alemães. Quem eram os principais culpados? Os judeus, que eram capitalistas. E acabou de então existir então um revanchismo contra essas outras nações. E aí tá aí algumas propagandas, né? Então, entre as propagandas, nós temos uma propaganda base, que é aquela contra o comunismo. E nós temos propagandas aí comunistas e propagandas fascistas, né? Como vocês estão vendo. O Salazar, por exemplo, aí ele vinha com a ideia de garantir o pão e a paz ao povo. Lá na Espanha nós temos aí o Franco, né? Que é a ideia de liberdade. Engraçado, vejam que é interessante. Todos eles tinham a frase liberdade, mas só que eles não fazem. É só uma frase, porque na realidade se tornou uma ditadura. Se tornou uma ditadura e o povo apoiando esses ditadores, né? Essas visões, né? Genocidas, porque essa era a ideia de matar todos os seres inferiores, negros, homossexuais, né, e pessoas que não fossem dessa índole ariana. O fascismo italiano, né, vem com Benito Mussolini, tá aí as imagens do fascio, né, da cor da vermelho, branco e verde, aí o faixa no meio. Benito Mussolini, gente, depois da Primeira Guerra Mundial, nasce então a monarquia parlamentarista na Itália, com vários problemas, entre eles a questão das dívidas, dos desempregos, a inflação. Dívida, desemprego, inflação, o povo estava descontente. Então o povo começava a se aliar, o povo começava a buscar alianças, né, e ver uma saída que era a partir desses grupos socialistas. Né? Um desses daí foi o surgimento do Fácio de Combate, né? Esse aí, criado em 1919, que foi um conjunto de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Entre esses ex-combatentes estavam quem? Benito Mussolini, um sniper do exército italiano. Ele era sniper, cara. Ele tinha uma função dentro do exército. Ele era um jovem, agora ele liderava este grupo, né, de ex-combatentes, o faixa de combatente, né, e Mussolini, ele afirmava principalmente defender a ordem e a grandeza da Itália, a ideia do nacionalismo. Reprimia, né, ele reprimia em todo e qualquer momento, né, esses movimentos que fossem de cunho social, né, com extrema violência. Ele reprimia toda essa ação social, né, todos aqueles movimentos que eram sociais, com extrema violência. Porque para ele entendia que era somente a partir da força que a nação ela se reergueria como uma potência mundial. Para você ter ideia, o Benito Mussolini ele criou um grupo chamado de camisas negras, né, que só vestia nome, camisas negras, porque vestiam de preto, né? E eles eram principalmente os principais apoiadores de Benito Mussolini, né? E eles eram financiados por grupos burgueses. Olha como é contraditório, né?
período do poder de Mussolini se dá a partir, né, da formação do Partido Nacional fascista, né, na primeira época da década de 20, né, onde houveram a partir de então as eleições parlamentaristas em 1921. Com essas eleições, né, que não deram certo, né, para Benito Mussolini, porque quem vai assumir vai ser os seus rivais, e ele não vai ficar calado, ele vai criar aí um movimento de ódio para tirar do poder esse parlamento que ele não queria que tivesse ganho. Então, o Benito Mussolini e seus compatriotas nacionalistas, exacerbados, fascistas, né, eles fazem então um movimento chamado de Marcha sobre Roma, onde o Benito Mussolini liderou mais de 50 mil camisas negras andando, marchando sobre a cidade de Roma, exigindo, né, a sua colocação no poder e acabar com o parlamento. Então, o Benito Mussolini, ele acaba assumindo, ele dissolve o parlamento e ele, a partir de então, ele se torna o líder da nação italiana, ele se torna o Duce da Itália. No dia 11, você sabe o que foi que o Mussolini fez 7 anos depois? Ele quis aliar a igreja ao Estado fascista. Que foi que ele fez? Roma não tinha um Estado próprio, Roma não tinha poder próprio. Foi o que ele fez? Para ser reconhecido o seu poder, ele se alia com a igreja. Foi no dia 11 de fevereiro de 1929 que houve o famoso Tratado de Latrão. Foi por ele que o Vaticano se torna um Estado próprio. Benito Mussolini, ele vai dar, a partir do Tratado de Latrão, o direito da formação do Estado do Vaticano. E aí nós temos aí o cardeal Pietro Gasparri, que assina junto a Mussolini o reconhecimento que a igreja, a partir de então, que agora ela ganhou um território, ela vai ter que agora batizar e aceitar a figura de um ditador. Olha como é terrível. Então a Igreja Católica ela acaba aceitando a figura de um genocida, de um assassino como líder da União, em troca de um Estado dele, o Estado próprio, o Estado de Roma, do Vaticano, que é o menor Estado do planeta Terra, que é o menor país do planeta Terra, que é o Vaticano. Mussolini, no poder, passa então a fazer perseguição a todos aqueles opositores. Ele mandava enforcar em praça pública. Isso a igreja permitia. Ele mandou fechar todos os partidos, porque a ideia era apenas de um partido, o unipartidarismo. O Mussolini fechou as escolas e refez e reorganizou o ensino, voltado para uma educação fascista. Ele fez e deu ênfase à chamada ideia do patriotismo e o treinamento físico obrigatório. Ele criou obras públicas com incentivo à agricultura, reforçando assim a ideia de uma visão já esquecida, que é a visão do neocolonialismo. Quando ele, em 1936, ele invade a Etiópia. Isso aí, gente, é as realidades daquele período. Do outro lado, nós temos os alemães. Quando a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial, ela sai arrasada. Então, vai ser feita novas eleições, né, para assumir aí a ideia de uma nova república na cidade de Weimar. Na cidade de Weimar, né, foi criada então a República de Weimar, uma república parlamentarista, né, uma visão parlamentar. Foi depois do Tratado de Versalhes que essa república ela vai passar a existir até 1933. Vocês vão entender por que vai existir até 1933. De tantas dívidas que a Alemanha foi, então, gerada a ela depois da Primeira Guerra Mundial, eles buscaram, então, a necessidade de reconstrução do seu império. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha considerava-se humilhada pelas condições que foram impostas pelo Tratado de Versalhes.
né? Paul von Hindenburg, ele foi o general e presidente da Alemanha de 1925 até o seu falecimento em 1934. Vamos ver se vocês conseguem ver. Depois que o Hindenburg ele falece, a República de Weimar ela acaba. Adivinha quem que vai entrar no lugar de Hindenburg para o domínio da Alemanha como presidente? E líder máximo, Adolf Hitler. Mas escuta, tem história até lá. Então, gente, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, saiu arrasada. O povo passava fome. Mas quem era esse povo que passava fome? Eram os alemães, eram os germânicos. Mas quem é que não passava fome, que estava indo, rindo por cima da carne seca? Eram os judeus. Gente, como é que pode os judeus viverem melhor que os alemães? E isso acirrou cada vez mais o ódio que Hitler tinha contra os judeus. Começou também Hitler e todos os seus apoiadores, esse jovem Hitler, né? Que aí nesse período de 1919 ele era um jovem. Ele começou a incentivar o ódio. Sabe o que passou a existir então na Alemanha? Uma propaganda antissemitista, uma propaganda antissemitista, uma propaganda que mostrava que os judeus são ruins para a humanidade e que eles devem ser esquecidos. No momento até então, a palavra era eles devem ser esquecidos. Quando Hitler assume, a palavra era eles devem ser exterminados. Em 1919, né, depois da hiperinflação, onde mais de 32.000% de juros ao mês, houve um crescimento, então, gente, né, de grupos socialistas, né, para que houvesse as próximas eleições. Muitos grupos socialistas passaram a existir para lutar contra os grupos comunistas dentro da Alemanha. Então, eram socialistas de um lado, comunistas de outro, na Alemanha, brigando para quem dominaria o poder alemão. E estes grupos socialistas eram muito similaristas às ideias do fascismo lá de Benito Mussolini na Itália. E entre esses líderes socialistas do partido que vai ser fundado daqui a pouco, eu vou dizer, que é o PNSTA, que é o Partido Socialista Alemão, né, Nacional Socialista Alemão, vai ser Adolf Hitler que vai entrar no partido, tá certo? Então, o Partido Nacional Socialista, aquele lá de Adolf Hitler, tinha como principal ideia, né, o combate a essas manifestações esquerdistas na Alemanha. Que era os combates à alimentação esquerdista da Alemanha? Eram os comunistas, que era da esquerda. Olha que engraçado ver a conjuntura da ideia, né? Foi criada então a SA, que foram as chamadas seções de assaltos. O que eram isso? Eram policiais, né? Era um comando central, né, de policiais, da polícia, onde eles tinham que principalmente a ideia de fazer perseguições a todos os opositores, conhecidos como os camisas pardas. Eu vou já mostrar os camisas pardas. Né? Quem eram os camisas pardas? Nós vamos ver que vai ser a ideia da fundação aí, né, de Adolf Hitler. E esses apoiadores, né, das seções de assalto, eles foram apoiados, né, pelos setores da burguesia. E eles foram derrotados, né, nas eleições parlamentares. Quem é que foi derrotado? O partido do Adolf Hitler, né, o Partido Nacional Socialista, foi derrotado. Só que eles não descansaram. Hitler pensou fazer o seguinte: ele pensou em fazer um golpe para tirar do poder o poder do Partido Comunista. E ele cria esse golpe, né, em 1923, chamado Putsch de Munique, na cidade de Munique, onde ele tentou dar um golpe, mas ele foi fracassado. Todos eles foram presos, inclusive Adolf Hitler. Ele vai para a prisão em 1923. É nessa prisão, em 1923, que Adolf Hitler é encarcerado, mas ele ficou somente um ano preso, quase um ano preso, porque ele foi anistiado. Um ano depois, em 1924, ele vai ser liberto, ele vai ter anistia. Mas foi o tempo suficiente para ele escrever o livro do nazismo, a Bíblia do chamado Bíblia do Nazismo. Foi o livro Mein Kampf, né, chamado Minha Luta em português. Então, foi um livro que ele coloca todas as suas ideias e a maneira como a Alemanha deveria seguir a partir de então.
com ideias e sentimentos antissemitistas, a busca de uma raça superior ariana, a primordialmente feita com o poder dos alemães, pros alemães, para criar um grande império alemão, reaver todos os seus territórios e todos os seus bens e criar e poder de ter novos territórios. Então foi o Mein Kampf os princípios básicos da Bíblia do nazismo, onde ele pregava principalmente o antissemitismo, ou seja, a perseguição aos judeus, que nós vamos ver. Quem assistiu os documentários que eu passei dos sobreviventes vai muito entender isto que eu falarei agora. Hitler, apoiado com as ideias do geógrafo chamado Friedrich Hatzel, com a ideia hatzeliana, da ideia do espaço vital, de que um poder se dá quando o território ele se expande e domina os outros territórios. Os alemães antes haviam feito um pacto soviético-germânico de não anexação, né? Somente vários outros pactos dentro do Tratado de Versalhes. A Alemanha não cumpre nenhum desses acordos assinados em 1919 no Tratado de Versalhes. Para vocês terem ideia, em 1932, por conta da crise de 29, ainda da crise de 29, os nazistas eles se fortaleceram, conquistaram 1/3 do parlamento alemão, o Reichstag, né? Então, o parlamento alemão já tinha 1/3, né, do partido de Adolf Hitler. Nesse momento, Adolf Hitler ainda não era um ninguém, mas ele era um ninguém, quando eu digo, ele não tinha um poder ainda, mas ele era o braço direito, né, do presidente Hindenburg. Né? Então, Hindenburg sempre apoiava Adolf Hitler. Né? Então Adolf Hitler ele começou a entender que ele tinha que entrar dentro do parlamento, ele tinha que entrar dentro, né, para ele assumir cargos e aí ele ficar realmente. Né? Então, Hitler, né, ele em 1933, o presidente Hindenburg, ele dá a Hitler o cargo de primeiro-ministro da Alemanha. E em 1934, depois de se tornar o primeiro-ministro da Alemanha, né, ainda, né, ele se torna o Führer, ele se torna o líder do povo, né? E mais tarde, depois da morte, né? Porque o presidente ele vai falecer, o presidente Hindenburg, ele falece em 1934 e quando o presidente Hindenburg ele falece, quem assume o lugar de Hindenburg é o Führer, Adolf Hitler. Então, ele auto se proclama o Reich, o terceiro Reich. O primeiro Reich foi o Império Sacro-Romano Germânico. O segundo Reich foi na época de Otto von Bismarck, quando ele unifica a Alemanha, se tornando um único território. E o terceiro Reich agora é formado por Adolf Hitler. Então, o que era Adolf Hitler? Ele era o presidente, ele era o Führer e ele era o Reich. Ele forma um novo império. Ele era o líder do povo e ele era o presidente. Então, o Reichstag, ele foi, inclusive, né, antes de assumir o poder, houve um incêndio no Reichstag, né, que é o parlamento alemão, que foi feito pelos próprios nazistas. E isso aí dizia-se que foram a culpa atribuída aos comunistas, sendo que foram os nazistas que incendiaram, fazendo culpa, então, aos comunistas. Que quando assim foram, né, feitas essa falcatrua que os nazistas fizeram, culparam os comunistas que não eram culpados e os comunistas foram severamente perseguidos, presos e mortos. É nessa ideia que quando o Adolf Hitler ele assume o poder na Alemanha, a partir de então ele fala a seguinte frase: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein Volk. Volk significa povo. Por isso que Volkswagen significa carro popular.
carro do povo, Ein Volk, Ein Reich, que é um império, e Ein Führer significa líder do povo. Então ele era imperador, líder e presidente da Alemanha. Ele tinha o máximo poder agora sobre o território alemão. Hitler, ele cria a SS, que são as chamadas seções de segurança, e também cria a famosa polícia secreta, né? A Gestapo, ambos para perseguir os opositores ou ameaças ao regime. Gente, então ele saía perseguindo todo mundo, gente. Ele mandava prender e mandava matar todo mundo, que não era ligado, né, que eram contra a sua supremacia como Führer. Né? Tanto que um destes líderes dentro da SS, que vai ser um dos braços direitos de Adolf Hitler, vai ser o Heinrich Himmler. O Heinrich Himmler, ele vai ser o líder dessa organização, dessa segurança máxima de Hitler, a partir de 1929. Ele teve um grande poder em suas mãos durante esse regime nazista. A SS, ela controlava vários órgãos policiais, ela controlava a polícia secreta, que era a Gestapo, ela que organizava os campos de concentração em Nuremberg, em Auschwitz, em outros campos aí que eu vou mostrar. E eles, principalmente o Himmler, ele era o principal idealizador dos grupos de extermínio judeus, e chegou a ter um próprio exército, né? Então, foi feito uma organização para acabar com o poder dos judeus, onde foi criado as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg foram assinadas em 1935. E o que é que dizia essas leis? Havia uma restrição da cidadania e direitos aos judeus. A partir daquele dia, os judeus não eram mais cidadãos e todos os seus direitos seriam cerceados. A partir daquele dia, os judeus e outros povos que estavam na Alemanha, eles passavam a ser divididos. A partir daquele ano de 1935, estavam proibidos casamento entre judeus e não judeus. Acometeu-se então, 3 anos depois, a famosa Noite dos Cristais. O que foi a Noite dos Cristais? Gente, foi uma coisa terrível para a história, que também se antecedeu ao período chamado Holocausto. Foram que os alemães saíram e os adeptos à ideia de Hitler, os jovens e vários alemães, né, que empobrecidos porque achavam empobrecidos por conta dos judeus, essa população ariana começou a sair às ruas e tocar fogo nas sinagogas judaicas, quebrar edifícios, tocar fogo em comércios judaicos. Um quebra-quebra, gente, a Noite dos Cristais. Foi um quebra-quebra que os alemães saíram, né, queimando, né, quebrando, destruindo os estabelecimentos, seja quais forem, dos judeus. Foram mais de 5.700 estabelecimentos queimados, depredados, como num pronúncio do chamado Holocausto. Ou seja, parece que já estava se pronunciando que quebrar não seria suficiente. O suficiente seria exterminar essa raça ruim que os alemães chamavam de judeus. Foi criado, então, o uniforme oficial, né, do Heinrich Himmler, e foi da SS. Esse uniforme que vocês assistiram muitos filmes, quando estes da polícia secreta, desta organização de Himmler, eles usavam esse uniforme, né? Assistam Pianista, tem muitos filmes que falam sobre isso. Assistam Pianista, né? Soldados, Bastardos Inglórios, assista Bastardos Inglórios também, né? A menina que lia livros, né? Que não sei o que, sequestrava livros, tem um filme aí falando sobre ela também. Tem muitos filmes, né? Falam sobre o nazismo. Aí, gente,
Foi quando eu te falei naquela hora que Adolf Hitler e a organização do Partido Nacional Socialista começou a propagandar, propagar a ideia de fazer políticas propagandistas com aversão aos judeus. E aí as placas dos prédios, as placas em praças públicas se diziam dessa maneira: alemães, não comprem dos judeus, eles são uma doença. Sou uma porca, dormi com um judeu. Fora judeus, essas terras não lhe pertencem, vocês são impuros. Né? E aí é um exemplo aí da noite dos cristais, onde os prédios, as sinagogas judaicas, elas foram queimadas. Parecia uma coisa, era um prenúncio, gente, do que seria mais tarde as câmaras de gás, né? Que seriam utilizadas para as pessoas morrerem asfixiadas nas câmaras de gás e nos incineradores. Mas uma coisa interessante, Deus é bom, veja como é, né? Houve as Olimpíadas, né, em 1936 na Alemanha. E Hitler achava que seu conjunto de atletas, eles seriam os que ganhariam a Olimpíada de 1936 nas corridas, né? Só que quem ganhou, gente, as corridas de 1936 dentro do Império Nazista, dentro de Berlim, foi um negro, que era ódio dos nazistas, os negros. E foi um negro que ganhou essa Olimpíada, foi o Jesse Owens, que entrou para a história. O mundo estourando no nazismo e um negro ganha na terra de Hitler as Olimpíadas. É um absurdo para os alemães, mas foi muito bom ter isto acontecido para a história do planeta Terra. Né? Foi um tapa na cara de Adolf Hitler, onde o mito da superioridade ariana cai aos pés dos negros, de um negro chamado Jesse Owens. Hitler continua seu processo de doutrinação nazista dentro das escolas. A doutrinação nazista vai ser ligada agora à direção de Goebbels. Goebbels, ele vai ser, por Adolf Hitler, liderado, né? Goebbels lidera uma nova política de educação. Tem uma cena incrível da história desse processo da nova organização educacional na Alemanha, que Hitler manda entrar nas escolas e nas bibliotecas e mandar queimar todos os livros. Né? Então, ele chega ao ponto crítico de sua visão de que ele tinha que queimar todos os livros e foram criados livros só com ideias nazistas. As crianças nasciam a partir daquele momento lendo ideias nazistas, entre estas que os judeus são ruins e que toda criança judeu ela deveria ser morta. Ela era uma pessoa diferente do ariano. Então, as crianças já nasciam aprendendo na escola e nos livros que eles liam que os judeus só serviam como impureza na face da terra e que eles deveriam ser exterminados. E eles eram educados. Toda criança germânica, ariana, quando visse um judeu, deveria se afastar ou então cuspir na cara. Houve a criação de obras públicas com investimento na indústria bélica, criação de leis trabalhistas, limitação de salário e o expansionismo militar. Em 1938, a Alemanha, desobedecendo tudo que havia feito no Tratado de Versalhes, ela invade a Áustria, chamado de Anschluss. Né? O Anschluss, ele vai ser quando a Áustria ela vai ser invadida. E em 1º de setembro de 1939, inicia-se a Primeira Guerra Mundial, né, quando a Alemanha de Adolf Hitler ele invade o território da Polônia, né? E aí a Segunda Guerra Mundial ela se inicia. Mas infelizmente essa foi a história. No mesmo período, antes de 1939, mas falando do ano de 1939,
As ideias fascistas, nazistas, né, elas tomavam de conta de Portugal e da Espanha. Para vocês terem ideia, de 1936 a 39, houve uma guerra civil na Espanha, onde houve a implantação do fascismo na Espanha. Pra vocês terem ideia, Adolf Hitler cedeu armamentos e canhões, né, cedeu tanques de guerra para que o Franco pudesse utilizar na Espanha para acabar com uma cidade, por exemplo, que era uma cidade de resistência contra o seu poder. Essa cidade se chamava Guernica. Então, a Espanha ela expandiu sua industrialização de forma tardiamente, né? Que só foi somente no século XX. Foi um país altamente atrasado, a Espanha. Ainda hoje é. País atrasado em relação ao resto da Europa Ocidental. Em 1931, a Espanha ela vira uma república parlamentarista. Vai, nesse momento, surgir a Falange. Quem é a Falange? É o Partido Fascista da Espanha, liderado por Francisco Franco. E Francisco Franco, ele era líder deste partido, ligado às ideias de Mussolini e, paralelamente a isto, ligado às ideias de Adolf Hitler. Em 36, começa então a chamada Frente Popular, que foi uma coligação de esquerda, onde se reuniu aí os socialistas, comunistas, sociais-democratas, simpatizantes em geral, que vence as eleições para o parlamento espanhol. Entra então a gente agora uma guerra chamada Guernica, onde centenas de milhares de pessoas morreram nessa cidade, dizimadas, né? E essa cidade, ela vai ter uma ideia, o que é um golpe de Estado, né? Foi quando o Franco, né, ele derrota, dá um golpe de Estado aí contra os republicanos, né, a Frente Popular, ele acaba com a Frente Popular e ele acaba liderando essa falange, né, apoiando-se aí pelos proletariados, né, apoiado também pela própria Igreja Católica, né, e pela própria classe média, né, para acabar, né, e ele acaba assumindo, ele entra, acaba com o Partido Republicano, assume a liderança, e aí ele agora é o líder, né, da nação italiana, a nação espanhola, né? Então, passa-se então de novo a política de propagandas, né? Então nós temos aí as forças oponentes da Guerra Civil Espanhola, que elas eram retratadas, né, sempre que possível, de uma forma mais ruim possível, né? Então, assim, esses oponentes, inclusive, também faziam propagandas contra o próprio, né, satirizando aí o próprio Francisco Franco, né? Então, essas aí são algumas dessas sátiras que essa resistência fazia contra o governo ditador Franco, né? Mas o fascismo ele tomou de conta, né? O fascismo espanhol ele foi varrendo aí o chamado lixo comunista, repito, era o ódio eterno contra os comunistas, né? E auxiliado por outras potências europeias. Então, assim, como eu te falei, né? Então, outras potências europeias estavam adorando essa ideia de espantar o fantasma do comunismo, né? E estavam de braços cruzados, como eu te falei, né? Estavam de braços cruzados. E uma nação que se aproximou muito de Franco foi quem? Foi o Mussolini e Hitler, que também tinham os mesmos ideais, que eram todos os dois anticomunistas também, tá certo? Como eu te falei, né, em Guernica, na cidade de Guernica, o Franco ele recebe o apoio de Hitler e Mussolini, onde ele chama de laboratório da guerra. O que foi isso? Foi um ensaio. Né? O Franco quis aí ensaiar como seria uma guerra e foi pegar logo uma cidade que era contra ele, né? E ele invade essa cidade e ele mata muita gente, né? Com apoio aí de Hitler. E foi uma vitória estrondosa porque a cidade não tinha condições de lutar contra o poder do Franco, né? E essa história da Guerra de Guernica, né, vai ficar por conta de muito tempo na história da humanidade, né, inclusive até depois da morte do Franco em 1975, vai ser contada essa história pelo Pablo Picasso, né, esse quadro de Pablo Picasso se chama Guernica. Tem, se eu não me engano, tem aí lá no MASP, né, no Museu de São Paulo, tem esse quadro aí todo colorido lá, né, no museu, e já caiu muita prova, isso que vocês estão vendo, isso aí tem muita prova, né, de concurso público, de vestibular, que cai esse quadro aí de Pablo Picasso,
falando, né, do desespero, do terror do que foi a Guerra Civil Espanhola, né, na cidade de Guernica, onde foi centenas de pessoas mortas, né. E agora vimos e estudamos sobre os sistemas totalitaristas e vamos entender agora que a Alemanha, a Itália e quem vai entrar também agora é o Japão, apoiando esses dois outros países, né? Agora, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós já vimos, né? Nós temos a figura do tio Sam, né? Figura norte-americana, assim. Nós vamos agora ouvir falar sobre Estados Unidos, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Essa imagem aqui que eu criei para vocês é muito massa. Deu trabalho para criar esse mosaico, mas é legal. Aqui em cima, gente, é quando os norte-americanos chegam na praia do Japão, né? Onde eles dominam, né? A praia japonesa, né? Do arquipélago japonês, em Kyushu, eles conseguem, né, hastear essa bandeira, né, que era uma coisa quase impossível chegar naquela praia. Mas os norte-americanos, isso aqui é até tema de filme. Olha, no dia que vocês forem a Washington, DC, no District of Columbia, tá? No dia que vocês forem a Washington, tem um monumento aos heróis da Segunda Guerra Mundial, que lá tem essa imagem. Isso é uma estátua, podemos dizer assim, né? Uma estátua sobre esse momento aqui, deste hasteamento da bandeira, tá certo? Cara, é muito legal essa guerra aí. Se eu tivesse tempo, se tivesse tempo para me falar sobre como foi a Segunda Guerra Mundial mesmo, eu teria que precisar um mês inteiro para explicar de forma bem minuciosa. Vocês sabiam uma das coisas interessantes, né? Os japoneses estavam conseguindo interceptar todas as mensagens dos Estados Unidos, então assim, do exército norte-americano. Então, os Estados Unidos viram que os japoneses sabiam inglês, sabiam alemão, sabiam russo, né? Existiam pessoas no Japão, né, no centro, né, secreto, né, para descobrir essas mensagens secretas norte-americanas em várias línguas. Mas os japoneses, eles não sabiam das línguas Mojave, dos índios Mojave. Eles não sabiam da língua indígena norte-americana. Você sabe por quê? Por que eu estou falando em índio? O que é que tem a ver? Gente, tinha índios no exército norte-americano. E a inteligência norte-americana viu a possibilidade de escrever na língua Mojave os códigos para invadir, para dominar, ou seja, os planos táticos, toda na língua indígena. E os japoneses morreram na água, eles morreram na praia, no sentido de dizer que eles não sabiam o que estava, que língua era aquela. Olha que legal, né? Umas coisas massas de Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial. Então tem muitas coisas interessantíssimas, tá? Então eles utilizaram a linguagem indígena para os japoneses não interceptarem, cara, os planos. É massa demais isso aqui. Então, bora lá. Os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, primeiro, eu já te falei, né? O fortalecimento das ideias nacionalistas, o totalitarismo, o militarismo, o unipartidarismo, né? O nacionalismo exacerbado, né? Os nazifascistas, né? A China, ela é invadida pelo Japão, né? Em 1931, quando o Japão invade a Manchúria, essa região ao norte da China, né? Então o Japão já começa seu poder do imperialismo. E quem era o líder japonês? É o imperador Hirohito. Tu não esquece o nome, que eu vou te cobrar. Imperador Hirohito, né? O imperador Hirohito, um jovem imperador que tinha ideias imperialistas para dominar os territórios no Pacífico. E entre esses territórios no Pacífico estava uma ilha, né? Pearl Harbor, né? No Havaí, no arquipélago havaiano, né? Uma ilha que era uma base naval norte-americana. Que nós vamos ver. Tem um filme, assiste aí, cara. Tem no YouTube, Pearl Harbor, assiste o filme. E os italianos, em 1935, né, invadem a Etiópia, né? Então, assim, era de um lado alemães dominando a Tchecoslováquia, a Áustria, do outro lado o italiano dominando a Etiópia, era a Espanha fazendo o seu terror, juntamente com Portugal, agora o Japão. Né? Então, os japoneses vão entrar nesses regimes totalitários. Então, forma-se um eixo do mal, chamado eixo Roma, Berlim e Tóquio. Eixo italiano, alemão e japonês, né?
Os alemães, eles desrespeitaram o Tratado de Versalhes, como eu já te falei, né? Eles ocuparam a região do norte da Alemanha, da França, a região de Sarre, né? Em 35, em 1936, eles invadiram a Renânia. Eles tomaram as fronteiras com a França. Foi feito assim, então, um serviço militar obrigatório. Os alemães acabavam forçando, né, o serviço obrigatório militar. Como eu já te falei, né, os alemães invadiram a Áustria, né, e incorporaram os territórios da Tchecoslováquia, né. Então, assim, os alemães estavam tomando, né, a frente a esta guerra, a Segunda Guerra Mundial, que já se iniciava desde 1900, desde o primeiro dia de setembro de 1939. E aí, o que nós temos a ver? Um fracasso da política de apaziguamento que foi criada, idealizada com a Liga das Nações, né, lá depois de 1919, com o Tratado de Versalhes. Então, houve uma política de apaziguamento que entrou em falência, então ninguém mais estava em paz. Ou formação, como eu te falei, né? A formação do eixo Roma-Berlim e Tóquio, né? Esse regime totalitarista. E todos esses três, eles eram anticomunistas, né? Anticomitê, né? Anticomunista. Vai ter a possível ideia, né, que os russos vão ter, Stalin, no caso, vai se aliar a uma conversa, um diálogo com Adolf Hitler. Tá? Nós temos esse diálogo com Adolf Hitler para que... O que Stalin queria? Stalin fez a seguinte ideia: tu domina de um lado, que eu vou dominar do outro. Eu vou ficar neutro. Eu não vou apoiar nenhum dos outros países que vierem contra você. Em contrapartida, você não me invade as terras, não invade meu território. Então, o que foi que a Alemanha fez? A Alemanha fez um pacto com, no caso, o Hitler fez um pacto com Stalin. Foi até um casamento aí, né, entre alemão e russo. Só que o tratado o pacto de não agressão, né, entre eles dois, não foi para frente. Por quê? Porque o Hitler também vai invadir a Rússia, né? E aí, nesse momento, quando o Hitler invade a União Soviética entra agora apoiando os países aliados. Então, o que nós temos na Segunda Guerra Mundial? Países do eixo, que eram esses considerados países do eixo, e afins, que eram países aliados a eles, como Portugal e Espanha. Os países do eixo eram Itália, Alemanha e Japão. Contra quem? Contra os países aliados. Quem eram os países aliados? Eram aqueles ligados a quem? A França, que foi invadida desde 1935 pelos alemães, aos poucos, a região de Sarre, né? Depois ali a região da Renânia, tal. E os países aliados à França eram a Inglaterra até então. Tá? E quem é que vai entrar depois apoiando a França e a Inglaterra? Vai ser, tá, em 1941. Quem é esse 1941? O dia fatídico. Vai ser os Estados Unidos, tá? Então, tudo não esquece. Então, esse era o mapa de 1939, que nós vamos ver aí, que, no caso, havia uma ideia que a Alemanha, em Berlim, queria trazer um plano de contenção, né, de ajustes com a União Soviética, só que Berlim, a Alemanha, vai invadir a União Soviética, vai tentar tomar Moscou, né? Isso vai romper o Pacto Germânico-Soviético, que vai ser assinado. Em 1940, nós vamos ver que a Alemanha vai tomar de novo para ela a Polônia. A Polônia já tinha sido tirada dela depois do fim da Primeira Guerra, então ela toma de novo a Polônia e toma os territórios ao norte da União Soviética. Então, assim, a União Soviética vai ser invadida, né? A Alemanha não respeita isto, né? Então, nós temos isso aí. Deste outro lado aqui, nós temos os países que vão ser aliados, né, à França, né, que vão ser aliados à França e à Inglaterra, tá? E à Irlanda, o Reino Unido, etc. e tal, contra os países aqui, né? Contra a Alemanha, contra a Itália, por exemplo. Tá? A Segunda Guerra Mundial, ela também tem fases, ela tem 3 fases, tá? Então, a primeira fase é a guerra de mentira, a preparação da guerra, aquela que a gente já sabe, né? Que é logo no começo, que esses pequenos territórios na Polônia, na Áustria, na Tchecoslováquia. Aí tem a segunda fase, né? A fase B, né?
de 1940 a 1942, que aí nós vamos ver a vantagem das tropas do eixo. O que é as vantagens? É quando realmente a Alemanha ela toma muitos territórios. A Alemanha toma para si a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, os Países Baixos, Nederlândia, né? A Holanda é tomada pelo Império Alemão, né? E a França. E essa guerra tão rápida, né, como se fosse a ideia de um rolo compressor sobre o norte da Europa, foi a chamada Blitzkrieg. Né? Blitzkrieg foi a ideia de um rolo compressor passando, né? Tomando ali, entrando pela Bélgica, depois entrando tomando ali território da Holanda, descendo, né? Para tomar as terras do norte da França. E o engraçado, né? Que a França, a Inglaterra e a Bélgica, né, eles vão acabar sendo expulsos do continente, grande parte dos seus exércitos vão ser expulsos do continente, e no lugar deles quem fica são os alemães. Né? Aqui é um exemplo aí da famosa retirada na região de Dunkerque. Né? E aí, por incrível que pareça, gente, a França ela ficou dividida em duas partes, em duas ocupações, em duas zonas. Uma zona ocupada pelos países pró-França, né? E uma outra ocupada por um governo fulerágico chamado governo colaboracionista de Vichy, né, no sul da França, que apoiava os alemães, gente. Então, gente, na França tinha políticos que eram apoiadores do próprio Hitler. Então, nós vamos ver que nos próprios franceses, para vocês terem ideia como isso é absurdo, no período do Holocausto, quando os judeus começaram a ser identificados e marcados, e a bandeira, né, de Israel, no caso do símbolo judaico, né, foram os franceses que começaram a demarcar e contar quantos franceses tinham, quantos judeus tinham. Eram os franceses dessa zona aí do sul, de Vichy, né, do governo dele aí, que foi colaboracionista com os alemães, que tirou muitos judeus de suas casas, contabilizando quantos judeus tinham, quantos judeus trabalhavam, onde eram os comércios judeus, e eram esse governo dele aí, que botou muitos nos trens, nos trilhos, para ir rumo aos campos de concentração. Então, gente, era um governo colaboracionista com a Alemanha. Quem assistia aí a menina que roubava livros, quem assistia o Diário de Anne Frank, vai entender isso tudo que eu estou falando, tá certo? A britânica, os britânicos eles perdem, né? Foi um fiasco, né? Aí é um cartaz em inglês de alerta sobre os bombardeios alemães. Os alemães bombardeavam a Inglaterra como se fosse um queijo suíço. Houve a operação, isso é interessante, é muito legal, uma operação secreta, tá? Para invadir a União Soviética. O nome dessa operação era Barbarossa. Né? Então, essa operação Barbarossa, ele foi uma operação que os alemães fizeram, né, para dominar o oeste do Império Soviético, né, dominando aí, né, as cidades principais, os territórios, né, da região de Minsk, Ostrava, né, de Bryansk, né, Kiev, eles dominaram Kiev também, né, até chegar onde, até a ideia deles era dominar, até chegar ao Mar Negro, né. Então, assim, mas um dos grandes empecilhos para os germanos era a questão da cidade de Leningrado, né, até chegar a Moscou. A ideia deles era dominar Moscou, né. E em 1941, tá certo? Nós vamos ver aí a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, quando o imperador Hirohito, né, com sua ideia de dominação imperialista no Oceano Pacífico, ele destrói do nada, uma base naval que estava lá tranquila, sem nada, sem fazer nada contra eles, contra os japoneses, mas eles dominaram. Eles, sabem, cara, 4:30 da manhã, começaram os bombardeios, cara, onde todo mundo estava dormindo. Então vocês viram, foi uma coisa cruel, uma coisa hipócrita que o governo japonês vai fazer. Né? Uma coisa perversa mesmo, né? Gente, você sabe como é que eles estavam lutando nessa guerra? Quando eles bombardearam. Quando um avião japonês não tinha mais bala, o próprio avionista, o próprio piloto do avião, ele se tacava para em frente aos navios, né, aos navios norte-americanos.
O nome desses suicidas era chamado de kamikazes, né? Então, essa palavra kamikaze se dá em torno desses pilotos de avião, quando não tinham mais armas, não tinha mais bala em seu avião, ele dava a própria vida pelo governo do imperador Hirohito. E com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o tio Sam diz: eu preciso de você para o exército norte-americano. Se recrute. E aí, gente, nós temos aí, né, um mapa de 1941 da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Temos aí essa parte do regime francês, né, o regime aí da República de Vichy, quando a Alemanha fez com que essa parte do sul da França fosse, né, complacente com as ideias, né? Então eles foram daqueles que eu te falei, né, começaram a dividir os próprios judeus, né, a separar os judeus e ir para o campo de concentração, coisa triste, né? Em 1943 e 1945, houve uma vitória, né? Já começou a esfriar a guerra para o lado aí dos alemães. Houve a vitória dos aliados, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética se uniram na famosa, né, junção desses países aliados contra o poder alemão. Tá? Em 1943 e 42, um ano aí aproximadamente, houve uma batalha entre os alemães e a União Soviética. Houve duas frentes de batalha. Na primeira frente de batalha, os alemães eles ganharam, né? Eles ganharam a primeira frente de batalha. A União Soviética ela perdeu a primeira frente, né? Na batalha, a famosa batalha de Stalingrado. E aí é o domínio japonês, né? A segunda frente, né, nessa batalha, nós vamos ver que os russos eles vão ganhar, sabe por quê? Por conta, principalmente, porque a população, os exércitos de ambas as nações, principalmente os alemães, já estavam cansados, com fome, e estava tendo muito frio, né? Estava muito frio mesmo nesse período, né? Na famosa Batalha de Stalingrado, né? E na Batalha de Stalingrado, os russos acabam ganhando na segunda oportunidade, quando o frio ele também toma de conta, né, dessa batalha. E aí é quando essa frente é tomada, né, retomada para os soviéticos, os alemães eles saem fugidos aí, perderam essa primeira frente de guerra, né? Nós vamos ver aí os japoneses, né, reinando aí em 1942, mas eles vão perder várias batalhas, né? Quando os Estados Unidos, a famosa Batalha de Midway, né, em 1943, a Batalha de Al-Alamein, né, no Egito, onde os aliados derrotam aí, né, os alemães e os italianos, né. De novo, há um controle na segunda frente, né? Nós temos aí o controle do Mediterrâneo, os países aliados já estão ganhando muitas frentes de guerra. A Etiópia, ela é retomada, né? A Itália perde a Etiópia, né? O Egito, ele é retomado, né, pelos países aliados. A Alemanha e a Itália perdem territórios, aí pronto. Gente, o que é que vai acontecer? A Itália vai ser o primeiro país desses eixos, tá, que vai sucumbir, vai perder mesmo, tá bom? Principalmente depois de 1944, quando os desembarques das tropas, né, aliadas, dos países aliados, dos Estados Unidos com a Inglaterra e a França, com o futuro presidente Charles de Gaulle, né, nós temos aí três pessoas importantíssimas, vocês não podem esquecer desse desembarque das tropas no norte da França, na praia de Normandia, em 1944, né, o famoso dia D. Nós temos aí o general do exército Dwight Eisenhower, tá ok? Nós temos aí o próprio Churchill, Winston Churchill, da Inglaterra, e nós temos o presidente, né, futuro aí, o Charles de Gaulle, que ele vai ser, né, o líder desse movimento, juntamente com o Eisenhower, né, e o Churchill para a frente de guerra para retomar o norte da França. A gente foi uma frente muito interessante. Foi uma retomada instantânea. Os alemães estavam perdidos nessa batalha da Normandia. Tem um filme, assista. Por favor, Dia D. Pode assistir. É um filme preto e branco, tá bom? Dia D é o nome do filme. Procure no YouTube. E aí, gente, eles invadem o norte da Normandia de forma secreta. Os alemães pensariam que eles jamais entrariam pela frente, né, pelo Le Havre,
Mas eles acabaram por ter que entrar, né? Eles entraram secretamente, né? Os tratados, foi uma coisa bem organizada. Então eles desembarcaram na praia de Normandia, né? Os U-boats aí que vocês estão vendo, os navios é, anfíbios, né? Os barcos anfíbios, né? Atracavam aí. Gente, foi uma guerra incrível, foi uma retomada da França incrível. Foi essa terceira fase da frente da guerra, né? Que os franceses, os ingleses e os norte-americanos, em uma ideia, um plano conjunto, dominam aí os alemães. A França estava retomada praticamente aos alemães, aliás, aos países aliados. A França, ela retoma seu poder. A Alemanha, né, ela perde territórios. Hitler estava aperreadíssimo, seus generais todos eles já estavam desistindo, né? E antes da desistência alemã, o primeiro que vai desistir é Mussolini. Gente, Mussolini ele vai ser capturado, tá? Ele, a sua esposa e seus parceiros. Mussolini ele vai ser morto em praça pública, vai ser enforcado e depois seu corpo ele vai ser esquartejado. E vai ser feito como antigamente em Roma se fazia. Cada parte do corpo de Mussolini foi colocado nos postes. Quem lembra muito? Tiradentes, né? Então, assim, Tiradentes também foi esquartejado, né? E do Rio de Janeiro até Minas Gerais, a parte do seu corpo ele foi colocado, né? Então, assim, o Mussolini ele foi queimado, ele foi enforcado em praça pública da mesma maneira que ele fazia com os opositores dele. Foi ele e a mulher dele enforcado e também levou muitos tiros, né, tal. E ele foi enforcado lá, tá? Então um festejo enorme com o corpo de Mussolini, né? Então o corpo de Mussolini já era um trapo, tá ok? Então o primeiro que rendeu, que foi morto, né? Foi antes de maio, eu acho que foi em março, foi em abril, foi o Benito Mussolini. Em maio de 1945, depois que o Mussolini foi morto, né? Hitler disse no seu Führerbunker, né? Ele com Eva Braun, né? Não esqueça, né? Que acabava sendo esposa de Adolf Hitler, não tiveram filhos, né? Então, o Adolf Hitler, ele no seu Führerbunker, né? Na base que estava abaixo do solo, né? Ele supostamente comete suicídio, né? Ele toma ele toma uma cápsula de cianureto, né? Ele bota na boca e depois dá um tiro na cabeça. Mas antes dele dar um tiro, Eva Braun, né? Goebbels também, com a própria família, gente. O Goebbels, ele, a mulher dele, as três filhinhas dele. A mulher deu um para cada um filho do enquanto dormia, botou na boquinha de cada um deles uma pílulazinha de cianureto e que quando a criancinha botava mastigou aquilo ali, quando ela pressionava a cápsula, né, ela papocava e a criança morria, né, ali imediatamente. Ela também tomou, a mulher do Goebbels, né, que também podiam ter ido embora, mas eles ficaram com Hitler, né, porque quiseram morrer com o seu líder, né. Os outros deram embora, né, os outros foram embora, alguns ficaram com ele ainda. E Hitler, depois que Eva Braun tomou a cápsula, né, ela também foi dado também, ela morreu e depois ele se suicida, né? Teoricamente, tinham pego o corpo dele, teve colocado numa vala e ter queimado. Bem, resta saber se isso é fato, né? Se é verdade ou é mentira, porque até hoje se tem muitos fatos de que Hitler, ele, por meio de muitos organismos secretos, que todo mundo já estava ensaiando a saída dele da Alemanha, ele veio bater na Argentina, né? Então ninguém sabe se também é verdade. E tem vários fatos, documentários, muitos estudiosos, né, inclusive encontraram uma saída de um avião anfíbio, né, que estava na saída lá, né, em Berlim, e ele acaba, né, talvez chegado ao Brasil. Ninguém sabe de fato isso. Mas afinal, o que sabemos é que a guerra acaba, né, depois da morte de Hitler, né, do suicídio de Hitler, acaba no dia 9 de agosto de 1945, com os lançamentos das bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? Os Estados Unidos, eles bombardeiam essas duas cidades, uma no dia 6 de agosto e a outra no dia 9 de agosto, na sequência. A primeira foi Hiroshima e no 9 de agosto, Nagasaki. Foram duas bombas lançadas pelo avião chamado Enola Gay, né? A primeira bomba, se eu não me engano, era
a Little Boy. A Little Boy foi a primeira bomba lançada em Hiroshima, tá? E a segunda bomba foi chamada de Fat Boy. Todas as duas bombas foram lançadas por um único avião nesses 2 dias. Foi o avião Enola Gay, tá? Então, gente, a Segunda Guerra Mundial ela acaba, né? O saldo de mais de 50 milhões de mortos, né? Nós temos aí um problema que foi gerado com mais de 6 milhões de judeus aí nos campos de concentração. Entre estes, o campo pior de todos deles é o campo de Auschwitz, né? Onde temos várias cenas, né, vários documentários sobre o Auschwitz, que na entrada do campo de Auschwitz, né, em alemão, que eu queria ter agora visto aí, eu queria ter essa, eu era para ter colocado essa imagem para vocês. Isso aqui dá trabalho para me fazer, gente, mas eu faço com tanto amor para vocês, para criar e pegar essas imagens e fazer esses meus PowerPoints. E eu queria saber como é que era em alemão, o trabalho liberta. Eu esqueci agora, porque quando eu pego a palavra, eu sei ler a palavra, né? Eu tenho essa facilidade de ler algumas coisas em alemão. A língua alemã, gente, para todo geógrafo, é obrigatória. Então, quem é realmente geógrafo, quem tem que ler geografia alemã, porque a geografia ela nasce na Alemanha, tá? Então a geografia ela nasce na Alemanha, então nós somos obrigados a saber um pouco de alemão. E aí temos alguns retratos, né? Veja os óculos, né, dos judeus. Ali em cima nós temos os dentes de ouro dos judeus, né? Nós temos as áreas dos crematórios. Olha tudo aqui, ó, sapatos das vítimas dos judeus, as experiências médicas. Gente, quando eu falo em experiências médicas, me tremo todinho. Gente, olha o nome desta pessoa. Joseph Mengele. Joseph Mengele era o chamado médico da morte de Hitler. Joseph Mengele, ele fazia experiências. Por que experiências? Porque Hitler, ele tinha a ideia da construção de um ser puro e forte, sem doenças nenhuma, a raça pura, a raça ariana. Então, Joseph Mengele, ele fazia experiências com pessoas. Incrivelmente, gente, desde aquela época já se fazia experiências com pessoas, para essas pessoas se tornarem super-homens, né, se tornarem indestrutíveis, né? O interessante essa história do Joseph Mengele, eu era para ter colocado aqui para vocês, mas eu estou dizendo, gente, cara, são anos, né, de estudos e muitos livros que eu tenho sobre histórias do nazismo. Então, o Joseph Mengele, cortando aqui a história, senão eu vou passar a noite falando aqui. Joseph Mengele, o médico da morte de Hitler, ele, assim como o Pio XII, que era o papa de Hitler, né, interessante, né? O Joseph Mengele, ele, quando houve, né, a perca da Alemanha, o território, Joseph Mengele saiu da Alemanha, fugiu da Alemanha. Você sabe para onde é que ele foi? Para a Argentina. E depois da Argentina, você sabe para onde é que ele foi? Para o Brasil. E ele sabe onde é que ele morreu? Nas coxas de uma morena na praia de Copacabana. Eita, que legal! É muito bom saber de história. Então, Joseph Mengele, realmente, ele morreu nas coxas de uma morena linda e maravilhosa na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Tá? Joseph Mengele foi descoberto depois que ele era o Joseph Mengele e ele morreu no Brasil, em Copacabana, nas coxas de uma mulher bonita e maravilhosa, morena. Você tem ideia, né, cara? Entendeu? Então, assim, são muitos fatos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o Holocausto. Uma coisa sobre o Holocausto. O nosso governo de Getúlio Vargas, né, foi um governo hipócrita, fascista, nazista, ele é nazi-fascista, e foi o próprio governo de Getúlio Vargas, né, que entregou de mãos próprias aos alemães a Olga Bernardo Prestes, a mulher de Carlos Prestes. A Olga ela foi entregue por Vargas aos alemães e ela foi para o campo de concentração em Auschwitz. Se eu não me engano, foi Auschwitz. Não sei se foi Nuremberg. E ela foi grávida. Ela teve a filha, que eu esqueci o nome, né? Agora, ela teve a filha lá no campo de concentração e Hitler ia mandar matar a filha também, né? Mas só que por um intermédio entre o governo brasileiro e a Alemanha, os alemães permitiram que a filhinha viesse para o Brasil, né? Sã e salva. Mas ela, a Olga,
Volga, ela permaneceu lá, né? Inclusive, ela foi morta na câmara de gás, cara. Isso aí é que é o Brasil que vocês conhecem, né? Um país hipócrita, né? Com governos hipócritas, né? Com história terrível que nós temos na nossa linha histórica, né? Então, assim, é complicado, gente. Muito bom saber dessas coisas, sabe? E aí, do fim da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver aí, né, que é uma marcha para uma outra guerra, agora sem armas, progressivamente sem ataques, mas é uma guerra ideológica entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, né, estamos falando da Guerra Fria, é claro. E os antecedentes da Guerra Fria vai ser antes do final da Segunda Guerra Mundial, sabendo que a Alemanha realmente seria perdedora, né, e a Itália e o Japão também. Já de antemão, o Conselho Interaliado de três poderes, né? Nós temos aí a Conferência de Teherã, no Irã, em 1943, onde a França, Inglaterra, né, e os Estados Unidos se organizam, né, justamente para que a Letônia, a Estônia, a Lituânia, né, os estados básicos se incorporassem, principalmente a Polônia, à União Soviética, né, ou feita a proposta da divisão da Alemanha, né, depois da guerra. A Alemanha vai ser dividida realmente na Conferência de Alta, né, através da proposta da ONU, que também foi construída, criada em 1945 pelos Estados Unidos, né? O leste europeu seria então a área de influência soviética, a Alemanha dividida seria em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? A Alemanha Oriental de cunho comunista e a Alemanha Ocidental de cunho capitalista. Né? Então houve um cordão muito grande, cordão sanitário, né? Desde o Adriático ao Báltico, né? Das Balcãs ao Adriático, né? Do norte ao sul, e quem fala essa frase é o próprio estadista Winston Churchill, tá? E temos aí a divisão também da Coreia. A Coreia ela vai ser dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Está aí o mapa da Europa, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, dividida em comunistas e capitalistas de um outro, né. Depois da Conferência de Alta, nós temos em fevereiro, agora em agosto, temos a Conferência de Potsdam, onde desenvolveram a ideia, através dos tribunais de Nuremberg, né, o processo de desnazificação, onde todos aqueles líderes, chanceleres, né, comandantes do Império Alemão, eles agora estavam aí sendo, né, julgados, né, no tribunal de Nuremberg, né? Nós temos aí entre estes aí o Rudolf Hess, né, o von Ribbentrop, né, que foi o chefe de Estado das Forças Armadas, né, alemã, e o Helmut Keitel, né, e o Pacto de Danzig, né, que foi incorporado definitivamente à Polônia, né. A divisão da Alemanha foi feita então em 1945, né, com as ideias do Tratado de Potsdam, na Alemanha, onde a Alemanha seria ocupada por 4 países, a área alemã, feita então dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Na área Alemanha Ocidental, quem dominava era a Inglaterra, França e Estados Unidos, e na Oriental era somente a Rússia. Berlim, capital também, foi dividida também em 4 zonas de ocupação, uma soviética e 3 capitalistas. Muito obrigado.